Oi, gente, eu sou a Gabriela Moy, idealizadora do projeto criandonossarealidade.com.br. A proposta desse projeto é trazer conteúdo de relevância, de qualidade, de uma forma dinâmica para as pessoas. A ideia é trazer a história de pessoas que criaram a realidade delas e como elas fizeram isso. Como primeira iniciativa, a gente vai trabalhar com técnicas e ferramentas de autoconhecimento que as pessoas utilizaram, que estimularam elas a criar a realidade delas. E a gente tem hoje uma pessoa muito especial que vai contar a história dela pra gente, como que ela criou a realidade dela, que é a nossa querida Maria Eugênia. A Maria Eugênia, gente, ela há 30 anos, ela trabalha com pesquisas de yoga, ela ama dança circular, vem dando aula, inclusive a gente fez uma aula hoje de dança circular, que foi sensacional. Ela estudou anatomia do corpo humano, anatomia do movimento na Escola Paulista de Medicina. Enfim, ela trabalha com vários tipos de meditação, de técnicas de respiração. Ela tem um espaço aqui em São Paulo, em Pinheiros, chama New Ways, que é ela vai explicar um pouquinho melhor, mas é um centro de evolução do ser, que tem várias terapias e várias atividades que estão super alinhadas com exatamente o que ela é, com a realidade que ela viveu. Então, eu queria pedir para você se apresentar, contar assim, um pouquinho da sua história. Como é que você chegou ao estágio que você está hoje, da sua vida de presença, de consciência, e tudo que você aprendeu ao longo da sua vida dentro dessas suas pesquisas, não só no universo do que você entende por yoga, mas pelo que você acredita como essência. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui. Eu acredito muito nesse projeto e esse conteúdo, só o conteúdo que vocês estão pondo energético de dedicação, de entrega, ele já vem com mensagens importantes para a gente, de como a nossa vida pode ser, como o ser humano pode ser. Eu fui para esse caminho bem pequena. A respiração, eu acho que eu já nasci programada para prestar atenção na respiração, porque eu me lembro, é uma memória bem diferente, eu me lembro do dia, do momento do meu nascimento. Isso é muito interessante. Que eu nasci com o cordão enroscado no pescoço e a dificuldade que eu tinha de respirar. E eu fui conversar com a minha mãe e ela confirmou tudo, então é muito louco. Eu lembro da cor do teto do hospital, da maternidade, é bem forte. E eu me lembro que a primeira memória era uma necessidade de sufocamento, uma necessidade de trazer o ar. A respiração veio carimbada em mim desde pequena. E, enfim, eu depois fui crescendo e fiquei sempre muito ligada ao corpo, ligada aos movimentos, ligada à alimentação, à conexão com a natureza. E trabalhei um tempo com cavalos, com animais, percebi que a gente pode se conectar aos animais e fui vendo, quando eu trabalhei com os animais, principalmente com cavalos, eu treinava, eu competia, eu vi a importância de se alimentar, de estar preparada para competir, estar centrada. Eu via que a respiração me ajudava muito. Toda vez que eu respirava antes de uma prova, eu entrava diferente na prova, eu conseguia me conectar com o animal que estava ali comigo, eu tinha que estar com o meu corpo bem trabalhado para poder dar conta de não ficar muito cansada, de botar todas as minhas capacidades naquele momento. Eu consegui muitos bons resultados. Isso foi de dentro para fora, você não foi procurar antes, você foi sentindo isso e aí depois você foi buscar mais coisas científicas relacionadas à respiração. Foi a partir das minhas necessidades, do meu mundo interno, eu fui criando a minha busca, fui criando a realidade e fui criando possibilidades para mim de estudar, de me aprofundar. E fui juntando a necessidade que eu tinha física do meu corpo, dos meus anseios, com pesquisas. Eu gosto muito de estudar, então fiz vários cursos, fiz várias faculdades e todas correlacionadas às necessidades e aos benefícios que eu via para mim de respiração, de manutenção do corpo saudável, de me alimentar bem, de me relacionar bem, de cuidar bem das minhas emoções. Sempre focando em ter uma qualidade equilibrada, uma qualidade de vida. E você sente que hoje o tema da respiração está ficando cada vez mais atual? Sim, é impressionante.
Eu sei e pesquiso, estudo respiração há muitos anos, mas sempre as pessoas vêm, fazem exercícios, mas não tem continuidade, não tem sequência. Eu ouvia pouco falar de respiração, a não ser com a yoga, os pranayamas, e agora eu tenho visto que a ciência está trazendo a importância da respiração. Eu estou fazendo um curso, Medicina Integrativa, que uma das bases é a respiração. Os psicólogos têm trazido nas sessões, iniciar a sessão ou ajudar o ser humano a equilibrar as emoções com a respiração. Os nutricionistas têm pedido para respirar antes de comer. Enfim, a ciência ela tem trazido a importância da respiração. E eu tenho lido muito nas mídias que a gente usa pouco, assim como usamos pouco o nosso cérebro, a gente usa pouco os nossos pulmões, a gente usa praticamente um terço. E tem vindo, os nossos índios maoris que vieram da Nova Zelândia trouxeram como principal tema, a pergunta da palestra deles foi, a pergunta inicial foi, o que é mais importante para o ser humano? E as pessoas responderam, amar, sabedoria, se alimentar bem, descansar, estar conectado, conviver bem. E ele falou, não, respirar. Eu fiquei hiper emocionada quando eu escutei isso. E ele falou simplesmente assim, tapa os olhos, tapa o nariz e fecha a boca e vai amar, vai ter sabedoria. Achei... Vê se você consegue, vê se né? você consegue. Achei fantástico, inteligente, simples. E é isso, a respiração ela é muito simples, o ar tá tão aqui que a gente não dá valor, a gente não olha para ele, para a importância do que esse ar tem no nosso corpo, nessa entrada e saída. E eu tenho sentido, visto e confirmado que a respiração tá indo para o lugar onde ela devia estar, que é o primeiro lugar. E é sempre uma prática, assim, muito individual, né? Só você pode fazer isso por você. Só eu posso respirar por mim, né? Eu gosto muito, eu sou totalmente apaixonada pelo tema respiração, pelo ser humano. E cada vez que eu penso na respiração, eu encontro respostas para a vida. Por exemplo, respirar. Quem respira pela gente? Só a gente. Então, a respiração implica em eu fazer por mim, eu ser a autora da minha história, eu me responsabilizar por mim. A respiração implica em movimento. Se eu não me movimentar para respirar, por si só implica em entrada e saída de ar, e de prana e outros elementos. Mas se a gente pensar na respiração no que ela traz muitas respostas do que é a vida, de como o ser humano funciona, de como a vida se processa. Porque o ar que entra, eu não tenho controle desse ar que entra, eu tenho algum controle dos meus músculos. Mas o que acontece de verdade lá dentro é um mistério. Então, o mistério da vida é fantástico. E a qualidade da minha respiração é totalmente ligada à qualidade da minha vida. Se eu respiro curto, eu vou ter uma vida com pouca abrangência, uma vida curta, uma vida mais fechada. Se eu tenho uma respiração ampla, eu estou com todas as possibilidades, eu estou percebendo tudo que o universo está trazendo para mim. Eu vejo que se a gente parar, pensar, sentir e experienciar o que é respirar, estar com esse corpo que respira, com o nosso corpo, a gente vai ter muitas respostas e uma amplitude do que é viver, do que a gente pode fazer, do que a gente pode transformar para a gente, para todos, de uma forma maravilhosa. E está tudo com a gente. Essa responsabilidade nossa, né? Com certeza. Você falou de prana. A yoga trabalha muito a respiração, né? E a gente sempre quando relaciona coisa, vai respirar, respira, traz essa coisa mais oriental, né? Tipo a yoga, que é muito bom, e quem pratica yoga sabe quanto a importância da respiração, ela é o fator principal para fazer uma prática de yoga. Então, você sente que essa união do Oriente com o Ocidente na respiração, ela está ficando cada vez mais uma unidade? Porque, como você disse, o próprio Einstein, que é onde você está estudando hoje, está falando de respiração. A saúde está falando da respiração. E o prana nada mais é, no mundo da yoga, do que respiração, né? Então, você sente que está rolando assim entre a união do Oriente com o Ocidente, ela pode se dar principalmente pelo assunto respiração? Com certeza. Pela perspectiva, pelo âmbito da yoga, a gente com certeza tem uma valorização à respiração em função dos pranayamas. Os indianos
já vem de sabedoria, de prática milenar, que a respiração ela é um elemento fundamental e principal. E agora a ciência tem corroborado essas informações que os indianos já sabem há muitos e muitos anos atrás, de perceber que a respiração pode transformar a oxigenação, que a respiração mexe com as memórias, que a respiração pode trazer oxigênio para todos os órgãos, que a respiração mexe com as emoções, que a respiração ajuda o ser humano a ter uma postura boa, que a respiração ajuda e trabalha fundamentalmente com o nosso campo energético. E a ciência tem pesquisado a meditação com respiração, abre um canal fantástico para o ser humano de conexão com todas as capacidades dele, com todas as possibilidades de transformar, de curar, de não adoecer. E eu vejo que a ciência tem se aproximado, a ciência de pesquisa da respiração tem se aproximado muito e confirmado muitas informações que os yogis trazem há milênios de anos, já praticam, e agora está indo para os hospitais, a importância de respirar, para as escolas. Eu sempre falo que seria muito interessante se tivesse nas academias. A gente tem aula de abdominal, aula de perna, aula de músculos respiratórios, eu acho fundamental. Músculos internos que participam da respiração, porque se a gente trabalha o bíceps, o tríceps, para eles funcionarem melhor, imagina se a gente trabalhar os músculos que participam da respiração para funcionar melhor. É fantástico, a gente vai ter qualidade em todos os aspectos, a gente vai estar... vamos olhar para a nossa essência, vamos perceber o quanto a gente pode fazer que a gente não faz, o que a gente pode usar da nossa bagagem que a gente não usa, porque não aprendemos ainda. É mais ignorância, né? Cientificamente falando, você acha que a gente consegue curar doenças já existentes com a respiração, ou ela é mais de uma forma preventiva? Os dois. Eu vejo que a gente, curar com certeza, eu já facilitei ensinando exercícios respiratórios para as pessoas, e para mim consegui curar gripe sem remédio, dores de barriga, doenças várias, pneumonia. Eu tenho uma cliente que se curou apenas com exercícios respiratórios. Ela estava numa tribo de índios e ela teve pneumonia, e a gente tem alguns exercícios respiratórios bem específicos para infecções pulmonares. É muito interessante. E ela se curou fazendo esse exercício várias vezes ao dia, incessante e constantemente ela se curou. A gente consegue criar o hábito desses exercícios, né? E a prevenção, sem dúvida. Eu tenho certeza absoluta que se nós respirarmos adequadamente, se nós explorarmos a capacidade de respirar e fizermos vários exercícios todos os dias, usando várias regiões dos nossos pulmões, a gente não adoece. Aumenta a imunidade, tem comprovação disso, científica agora. Enfim, eu conversei com vários médicos sobre a capacidade que a respiração tem de aumentar a imunidade, e é comprovado. A gente consegue oxigenar mais, a gente consegue limpar os nossos órgãos respirando, tirar toxinas, dar fluidez em todos os nossos líquidos. A gente está na fase, no momento de falar das águas. A respiração ajuda a dar fluidez nos nossos líquidos. É como se respirar fizesse o rio, os nossos rios, todos os rios do sangue, da linfa, de todas as nossas águas, a respiração faz essas águas se movimentarem. Ela vai empurrando pelo nosso corpo. Flui, né? Flui. E a gente estava falando aqui como se pensar na dengue. A dengue é água parada, enfim, hoje em dia até água em movimento, mas fazendo um paralelo com a dengue, a gente tem os nossos alvéolos, a gente imagina como pocinhas de água. A gente usa 1/3 dos nossos pulmões quando a gente respira sem fazer exercício. Um ser humano que não tem acesso aos exercícios respiratórios. E os outros alvéolos, eles ficam parados. É como se a gente tivesse água parada. Olha que vazão de dengue a gente tem nos pulmões, e a gente não sabe. Tem tanta escassez de água aqui fora, e dentro da gente tem abundância e a gente não usa.
Exatamente. É bem isso. A gente não usa tudo que a gente tem. Tá tudo aqui dentro. Impressionante. Mas existe algum tipo de... as respirações são diferentes? Porque tem respiração... Você vai yoga, por exemplo, você inspira e respira pelo nariz. Tem outras técnicas que você inspira pelo nariz e solta pela boca. Tem outras dinâmicas como renascimento, outras que você faz só pela boca. E eu sei que existem tipos de respiração, né? Fala um pouquinho assim pra gente só ter uma noção de como funciona respirar. Olha, esse assunto respiração, ele é muito amplo e tem mais ou menos 2 milhões de variações de exercícios respiratórios. E não tem respiração errada. Às vezes a gente quer, como no renascimento, a gente quer respirar pela boca para acessar mais rápido as emoções. Depende do objetivo que a gente tem com a respiração. Por exemplo, no Pilates é muito comum a gente inspirar pelas narinas e expirar pela boca, porque quando a gente expira pela boca, a gente ativa muito mais o diafragma e os músculos abdominais. No caso do Pilates, é muito importante trabalhar o core, os músculos do tronco e da região abdominal. Então, depende muito do objetivo. Não dá para dizer que tem uma respiração errada. O que dá para dizer é que, cientificamente, a gente tem 3 tipos de respiração catalogadas para a gente desenvolver, para facilitar o funcionamento dos nossos pulmões e para melhorar a nossa saúde, a nossa condição como um todo. Então, é a respiração baixa, a respiração média e a respiração alta. E tem 1 milhão de variações em cada modalidade. A gente pode variar tanto a intensidade, o ritmo e a frequência. E a respiração completa também é uma outra modalidade que também a gente pode trabalhar bastante. É muito importante que a gente respire priorizando as narinas. O nosso Deus fabricou o nariz não à toa, ele tem função. A gente fala, eu estou falando, estou respirando pela boca, mas eu estou emitindo um som, enfim, eu estou com uma função, por isso eu estou respirando pela boca. Mas se eu puder e eu conseguir fechar minha boca e respirar pelas narinas, eu vou estar beneficiando o meu corpo. Primeiro, o nariz vai fazer a função dele, que é trazer o ar já quentinho, na temperatura que o corpo precisa, umedecido. A aguinha que a gente tem dentro do nariz, ela umedece o ar de uma forma adequada para que o corpo possa absorver todos os nutrientes, oxigênio, enfim, tudo que vem com o ar. O tempo de entrada pelas narinas é muito mais longo do que pela boca, significa que a gente dá tempo para o corpo absorver, se não vai para um alvéolo, vai para o outro. É tudo pensado fantasticamente. E também tem outra coisa, quando a gente fala, deixa eu me inspirar, a gente não faz, a gente faz, né? Então, o fato da gente inspirar significa que o ar passa por umas terminações nervosas conectadas ao cérebro, à nossa glândula pineal e aos chakras. E esse caminho ele tem funções importantes de conexão, passa por terminações nervosas, pelo estímulo do aroma também, quando a gente quer sentir um cheiro, não é pela boca, é pelo nariz. E o olfato também é um canal nosso importante. Então, sentir um cheiro da natureza, enfim, qualquer aroma para nós é muito estimulante. Por isso, a gente não deve tirar a função das narinas. Quem tem o nariz entupido deve trabalhar ou ir atrás de desentupir e aproveitar a função mágica que as nossas narinas têm. Tem mais uma informação que eu adoro, que é a ciência. Esse líquido que a gente tem nas narinas, além de umedecer o ar que entra, ele é antibiótico. Então, a magia também do nosso corpo, o poder do nosso corpo o ar já entra com purificado, sem vírus, sem bactérias, em função desse líquido que ele tem a função bactericida. Eu li também que os pelinhos que a gente tem no nariz ajudam a dar aquela filtrada, né? Tinha esquecido disso, exatamente. Fantástico. Então, quando a gente está com o nariz entupido, procura trabalhar para desentupir, colocar uma aguinha, um soro fisiológico, porque as narinas têm funções importantes para a nossa saúde. Porque tem gente que tem problema, né? Sinusite, não sei que it, várias ites.
e já se acostumaram, meu pai a não respirar direito pelo nariz. E aí cria o hábito de respirar pela boca e desfunciona um monte de coisas, né? Uma informação, agora que me lembrei, que eu vejo muita gente, eu tô gripada, eu fico fungando. É a pior coisa que tem, é melhor deixar escorrer, suar, a gente acha chato suar, mas é mais importante deixar sair do que puxar. Porque o corpo tá expelindo já, né? É. Cada puxada eu vou entupindo os canais e aí eu crio sinusites, todas as ites relacionadas a essa parte alta e eu vou complicar, porque eu vou ter dor de cabeça, vou atacar a minha visão, ataca toda essa face aqui, essa parte frontal. Se eu deixo ficar esse líquido do corpo que é o corpo quer pôr para fora, a gente puxa. Vou puxando, vai entupindo, vai criando crosta e eu entupo muitos canais importantes. Então tomar cuidado, assuma. Informação nova essa. Não fungar. Fungar, esquece. E como que é assim, falando num modelo assim, sem ser para tratar alguma coisa específica, mas de uma forma preventiva, a sua rotina, eu sei que você já tem intrínseco em você a respiração, né? Então você já está o tempo todo com ela ali. Mas você tem algumas exercícios que você faz diariamente ou você faz pensando quando você está indo dirigir? Como que é assim, a sua rotina com a respiração todos os dias? Olha, eu faço normalmente, já é automático, de manhã ao acordar e antes de dormir, eu sempre faço exercícios. E como eu já pratico bastante, o corpo integrou vários exercícios e quando eu vou, por exemplo, dar uma aula, eu faço alguns exercícios para me preparar, além dos exercícios que eu pratico na aula, mas a respiração, ela traz o corpo para o momento presente, ela nos coloca em presença para que a gente funcione para o que tem que funcionar, atender a necessidade do momento. Quando eu vou para alguma reunião ou quando eu me sinto emocionalmente alterada, eu uso a respiração. Eu uso a respiração muito durante o dia, mas como rotina, de manhã e à noite é sagrado eu fazer exercícios, a gente posso compartilhar. E antes da refeição também, para atenuar, para o corpo esteja pronto para receber o alimento, para poder usufruir, transformar tudo que o alimento nos traz. Então, a respiração, ela traz um exponencial da capacidade do corpo fantástico. Sim, é sensacional. Eu percebo, eu tenho praticado alguns exercícios de respiração e eu vejo que, como eu fiquei com mais fôlego, porque é impressionante, quando se exercita bastante, quando eu, até no exercício que você faz de soltar, tipo, o meu vai longe, assim, porque daí eu vi que assim, o fôlego vai, e não é de uma forma assim, quando eu termino eu tô morrendo, o corpo tá integrado, assim, é impressionante como ele solta, ele precisa soltar e pronto, assim, né? Então esse processo de autoconhecimento pela respiração, eu acho que é um dos mais importantes, porque só isso, é a única coisa que é totalmente minha, né? É a minha respiração. Vamos fazer um exercício lá de respiração? Na verdade, queria falar que a Maria Janela, dentro lá no New Ways, tem um dos dias, nas terças-feiras à noite, sempre tem uma atividade de meditação, canto de mantras, e ela faz sempre uma respiração. E lá é muito legal porque lá não é só a respiração guiada, mas a gente faz com tambores, com bowls, com sons, tem toda uma percussão. E isso faz a diferença também, porque quando a gente está com tambor, principalmente, tem toda aquela vibração celular que vai alinhada com as nossas células, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas quem quiser, todas as terças-feiras aqui em São Paulo, eu recomendo ir porque tem uma energia diferente assim na respiração. Então, vamos fazer uma. Vamos. Então, a gente pode fazer um exercício que todo mundo pode fazer, sem restrição. Não tem restrição. Aliás, respirar, exercício não tem nenhuma restrição, né? Não tem nenhuma contraindicação, isso é muito legal. E qualquer pessoa pode fazer em qualquer momento que sentir que dá, né? Não dá pra gente fechar o olho guiando e fazer uma respiração. Respira! Mas, estaciona, vou pra uma reunião, vou dar uma parada, estacionar, me preparar pra reunião, pra não ir tensa, pra não ir com emoção, pra não ir com medo, pra não ir julgando. A respiração limpa o nosso corpo, a respiração nos conecta com nossa
capacidade, com o nosso poder. Então a gente vai fazer agora um exercício simples, que é respirar profundamente. A gente vai fechar os olhos, ou quem quiser fechar o olho pode fazer com o olho aberto, e fazer uma respiração com contagem. Por quê? Uma informação importante. Respirar prestando atenção na respiração tem um efeito. E respirar, deixar no automático, tem outro efeito. A gente potencializa o efeito da nossa intenção junto com a respiração. Por exemplo, se eu respirar e pensar, vou respirar agora para relaxar, para me conectar, para botar todas as minhas águas em movimento e respirar pensando assim, eu vou potencializar o efeito desse meu pensamento, porque eu penso e a respiração vai irradiar esse pensamento para todas as minhas células. Ao mesmo tempo que vai o oxigênio, vai esse meu pensamento. Então, a gente vai fazer um exercício agora para aprofundar a respiração, para que mais alvéolos sejam alcançados e para que a gente sinta o ar entrar e o ar sair, trazendo consciência para a respiração, para a gente começar a prestar atenção na nossa respiração, trazendo presença. Nós vamos fazer uma contagem, a gente vai contar até 10 inspirando e contar até 10 expirando pelas narinas. É simples assim. Vamos lá? Então vamos fechar os olhos todos. Relaxa, dá o comando, se concentra. E vamos inspirar contando até 10. Vamos lá. E agora expira contando até 10. Esse exercício a gente pode repetir 10 vezes. Nossa, já dá uma boa... Já dá uma mexida no nosso corpo, a gente dá uma acalmada, a gente nos traz para a gente mesmo. Eu gosto muito de falar que a respiração nos devolve para nós mesmos. E só a gente pode nos devolver para nós mesmos. Olha a responsabilidade. E é interessante porque a gente começa a perceber que a vida está muito nas nossas mãos. Perceber como a gente pode criar nossa realidade, como nós somos autores da nossa vida e parar de atribuir ao outro aquilo que a gente pode fazer ou culpar o outro pelo que nos acontece. A respiração nos coloca onde a gente tem que estar e nós nos colocamos onde estamos. Então a respiração é tudo, é simplesmente o que a gente tem de principal para fazer. Ai, que linda! A gente mostrar para todo mundo que todo mundo pode fazer isso, é gratuito e a ideia é que chegue para todas as pessoas essa consciência, porque às vezes a gente deixa de fazer coisas por ignorância, não é nem porque... E o preconceito também vem por isso, né? Pela ignorância. Então a gente não sabe e não faz. E agora a gente quer ajudar vocês a saberem, para poder criar esse hábito. Então, assim, tem... As informações a gente pode conseguir, vocês podem tirar todas as dúvidas, mandar por e-mail pra gente. Tem o New Ways, tem aí embaixo, tem o site do New Ways, que a Maria Eugênia tá lá, ela sempre faz atendimentos individuais, em grupo também, tem várias atividades relacionadas à respiração lá, então vocês podem acessar e perguntar. E a ideia é essa, então a gente vai fazendo, se vocês tiverem alguma sugestão também, a gente tá super aberto e vamos criar a nossa realidade. Beleza? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast. E ó, respira. Tem uma com tambor, hein? Essa vai ser boa. Tchau.